bobtail deer. I don't know where he had them here or not. Oh, my. E o cervo de cauda branca, eu não sei se vocês os têm aqui ou não. Ó, que coisa! You talk about Houdini being an escape artist. They're better than he. Você fala sobre Houdini ser um artista de invasão. Eles são melhores do que ele. So it was late in the season. They'd been shot at a few times. Estava no fim da estação. Eles tinham atirado algumas vezes. And we started one morning, about 6 inches of snow, started up across the presidential range. E nós começamos certa manhã com cerca de 6 polegadas de neve. Começamos através do rancho presidencial. And we take some, always take hot chocolate and a sandwich. E sempre tomamos chocolate quente, um sanduíche. About noontime, if we didn't get deer, then we'd separate in the mountains and come back and get in sometime 9 or 10 o'clock that night. E mais ou menos ao meio-dia, se não conseguíssemos um cervo, então nós nos separaríamos nas montanhas e voltaríamos. Chegaríamos às vezes 9 ou 10 horas daquela noite. If we got a deer, we hung him up. Se apanhássemos um cervo, nós o dependuraríamos. We know where we were at, and we come back and get him. Nós sabíamos onde estávamos e nós voltaríamos e o apanharíamos. So that morning we went up, and so before I left, he said, "Hey, Billy, I got something for you this year." Então naquela manhã nós subimos e então antes de eu sair ele disse: "Ei, Billy, eu tenho algo para você neste ano." And I said, "What is it?" Eu disse: "O que é?" He reached down his pocket and pulled out a little whistle, something about the size of this. Ele enfiou a mão em seu bolso e tirou um pequeno apito, algo mais ou menos deste tamanho. And he blew it. It sounded like a fawn calling for its mammy. E ele o soprou e ele parecia com um cervo chamando sua mamãe. You know, the little baby deer calling for its mammy. Você sabe, o pequeno bebê cervo chamando sua mamãe. And I said, "Bert, you wouldn't be that cruel, would you?" Eu disse: "Bert, você não seria tão mal assim, seria?" He said, "Oh, you chicken-hearted preachers, you're all alike." Ele disse: "Ó, vocês pregadores, coração de galinha, todos vocês são iguais." So we started up the hill, and along about 11 o'clock, Então começamos a subir a colina e mais ou menos às 11 horas ele is an opening about the size of this room, maybe a little larger. havia uma abertura mais ou menos do tamanho deste quarto, talvez um pouquinho mais largo, And we hadn't even seen a track. e não tínhamos visto nem mesmo a trilha. There was moonlight, they were feeding at night, Era a luz da lua e eles se alimentavam à noite. and they were just, E eles eram apenas, and it's hard to find. e é difícil encontrá-los. They just stayed hid, laid down. So under the brush and back in the deep timber, Eles simplesmente ficam escondidos, deitados debaixo das moitas e no oculto das florestas. and they'd paw down, eat moss, and forget it. E eles batem as patas e comem musgo e esquecem isto. So then we would, Então nós, I come to this little opening there, and he sat down. I thought eu passei por aquela pequena abertura ali e ele se assentou. Eu pensei que ele, bank of snow there, drift. um banco de neve ali, um monte. And I thought he's going in his pocket like this to get out this a little thermos bottle to take a drink of his chocolate. Eu pensei que como ele ia com as mãos no bolso assim, que ia apanhar a garrafinha térmica e tomar um gole de seu chocolate, We'd eat our dinner and then separate, and we'd go back across the ranges. e nós comeríamos nosso jantar, e então nos separaríamos e voltaríamos para os ranchos. He'd go one way and me the other. Ele iria por um lado e eu por outro. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Vamos cantar e louvar ao Senhor, número 119, Ao Passar o Jordão. 119.
passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que glória! Quando o Jordão passarmos unidos, e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois sim, tantos como a areia da praia. Amém. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome
para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Graças a Deus. Nós não temos pedidos de oração escritos, mas eu tenho um pedido de oração. Eu quero que nós lembramos dos dois pastores que na semana do encontro foi o pastor Olávio. Na sexta-feira a sua esposa faleceu e ele teve que viajar para o culto fúnebre. O pastor Juraci, se eu não me engano é Juraci, ele perdeu o filho, a nora e 2 netos na semana do encontro. Então nós vamos orar por essas famílias. Jurandir, é o pastor Jurandir, isso mesmo. Ele perdeu o filho, a nora e os 2 netos. É um casal de netos. E nós do plenário, estávamos lá na reunião, a gente ficou muito sensibilizado com essas perdas. E, na verdade, toda perda, essa separação, ela traz uma certa tristeza, mas uma alegria que eles já estão numa situação bem melhor. E eu creio que nenhum deles que partiram querem voltar, porque com certeza eles estão numa condição muito melhor do que a nossa. Amém? Amado e bondoso Deus, te damos graças, Senhor, mais uma vez. O Senhor é a força da nossa vida. E nesta hora, ó Pai, nós apresentamos as famílias desses pastores, ó Pai. É o pastor Jurandir e o pastor Olavo, ó Pai. Que o Senhor dê força para eles, sabedoria, Senhor, do alto.
e que eles possam vencer mais uma vez, ó Pai, a carne, porque muitas vezes nós sofremos muito, Senhor, ali no dia a dia, mas o Senhor era o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E todas as vezes, ó Pai, que nós estamos cansados, o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós também, ó Pai, suplicamos a nossa vida, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar no dia a dia, nos dando força, ó Pai, para vencer. Abençoe, ó Pai, o nosso pastor, abençoe a irmã Marlene, toda a sua família, ó Pai. Nós cremos que seremos ricamente abençoados mais uma vez, porque a tua palavra, ó Pai, ela não volta vazia. E o profeta disse que todas as vezes, ó Pai, que nós estamos na casa do Senhor, você volta diferente. E nós sairemos daqui abençoados mais uma vez. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. No final do culto, como nós estamos poucos, aí quem trouxe a sua oferta, passa ali e deixa ali, na secretariazinha ali. Amém? Tem alguém desejando cantar um hino, louvar ao Senhor?
Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia? São Marcos 16, a partir do versículo 15. A leitura muito conhecida nos cultos de quarta-feira. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é a força da nossa vida, ó Pai. E podemos todos dizer que Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que não seja o homem, mas que seja a Tua palavra, ó Pai. E que tudo sirva para a edificação da Tua palavra, nós cremos. Amém, Senhor, amém. Nós tivemos no encontro, eu creio que muitos de vocês também assistiram os cultos. Irmãos, eu falo, antes disso, pastor, eu trago saudação para o Senhor do pastor Cícero Paixão. Pastor Cícero Paixão, nós estivemos conversando um pouco. Aí quando eu estava aguardando o ônibus já para vir embora no domingo, ele estava na rodoviária também, ele ia para o Mato Grosso. E aí nós conversamos um pouco, ele falou dos encontros, falou também do irmão Reginaldo, mandou um abraço para o irmão Reginaldo, família do irmão Reginaldo. Aí logo depois chegou também o pastor Raimundo Jorge, também lá no domingo, lá no terminal rodoviário. Aí nós conversamos um pouco, ele mandou saudação para todos. Pastor Raimundo Jorge, nossa senhora, é uma alegria muito contagiante, é muito bom. Irmãos, e nós tivemos uma experiência diferente nesse encontro. E eu lembrei daquele exemplo que o irmão Geazi falou uma vez aqui no púlpito, e o professor das crianças falou também, que ele deu aquele exemplo que a criança estava olhando um avião, e o avião estava tão pequenininho, aí ele viu o avião, né? Mas estava tão pequenininho. Depois ele levou a criança lá no aeroporto, aí ele falou assim: nossa, mas o avião está tão grande, né? E eu falo para vocês, a experiência, quem já esteve, amém. Amém. Quando você assiste na igreja aqui, é uma benção, muito grande. Mas quando você está lá, é maior. É um sentimento maior. Não é verdade isso? Quem já esteve lá sabe que é uma unção muito grande, é inexplicável. É como se você se aproximasse um pouquinho mais de Deus naquele ambiente. Não é que aqui nós estamos perto de Deus, mas lá é muita energia, é muita coisa envolvida ali que é tudo de Deus, em tudo você vê Deus. Mas quando você
O pastor Jonas falou isso para nós, e é uma verdade. Quando você sai para você olhar e ver a coisa errada, você vai ver muitas coisas erradas. Mas se você for no Espírito para ver as coisas certas, você vai ver as coisas certas, você vai ver Deus operando, você vai ver a atmosfera de Deus contagiando a todos. Nós chegamos lá no domingo e na ida o ônibus teve uma viagem muito boa, muito tranquila. Nós chegamos lá no domingo pela manhã. Nós chegamos lá na hora que o pastor Sebastião Machado ia pregar na escolinha. E nós assistimos a pregação do pastor Sebastião Machado. Logo após eu fui conversar com o irmão Domingos. O irmão Domingos é o presidente dos diáconos lá de Goiânia. E um número, pastor, que eu pude anotar lá na reunião dos diáconos, é que ele falou que eles já chegaram ao número de 68 diáconos ali. Já chegou até 68 diáconos trabalhando na obra. E hoje está reduzido a 52. Ainda tem 52, e graças a Deus por esses homens. E pela primeira vez, na reunião que eu participei lá, igual o pastor nosso já tinha avisado, lá pega fogo, e o negócio é fogo mesmo. A reunião terminou, era mais de 2 horas, reunião dos diáconos. E coisa muito boa. Eu tenho vários destaques aqui, e eu quero falar sobre esses destaques que eu pude presenciar ali em Goiânia. E é como se tem um evento, e nesse mesmo evento, pessoas conseguem avaliar de maneiras diferentes esse evento. O primeiro exemplo, aquele homem do lado esquerdo da cruz, do lado esquerdo, ele falou para Deus, Jesus, se você é Deus, salva a si mesmo e nós também. Mostra para o povo e para nós que você é Deus. A mesma situação. O ladrão da direita disse: eu estou aqui por uma razão, você está aí por outra razão. E ele, o que fez? Você não tem temor? Olha a visão. A mesma situação, mas visões diferentes. E ele não tinha condições, porque ele estava ali, ele não tinha coragem de falar para Deus o que o ladrão da esquerda falou. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas o olho humano não vê como Deus. Todos nós sabemos que quando Samuel ele esteve na casa de Jessé, olha como é o olho humano. Samuel, quando viu o primeiro filho, grande, forte, robusto, ele disse: não, é esse aí que é o ungido, que vai ser ungido rei. Ao olho humano. Mas Jesus disse: não é esse aí não. Chamou o segundo. Quando ele viu outro formoso, forte, aí ele disse: é esse, Senhor? Ele disse: esse também não. Aí foi passaram todos que estavam ali. Porventura não tem mais um? Sim, tem um, mas é tão pequenininho, está lá no campo,
cuidando. E Davi era segundo o coração de Deus. Irmãos, quando nós nascemos, existe aquela linha do tempo. Nós nascemos e toda a nossa trajetória, até o fim, Deus conhece, sim ou não? Ele conhece toda a nossa trajetória. A minha esposa me falou um negócio hoje, e é a mais pura verdade. Nós só vamos partir daqui quando a gente concluir toda essa linha do tempo aqui, determinada por Deus. Isso é determinado por Deus. Não adianta ser o tempo do irmão Arlão, o tempo da irmã Antônia, não. É o tempo de Deus. Se você vai sorrir, se você vai chorar, é o tempo de Deus. E o que é melhor? Davi era segundo o coração de Deus. Mas eu pergunto, o que Davi fez? Davi matou. Ele pecou. E como o pastor falou, ele sabia ou não sabia que Davi ia pecar? Sabia. Mas ele, mesmo assim, ele deixou de escolher? Não. Olha como é que é a situação. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher. Vocês querem ver uma situação com 3 atitudes diferentes? Isso nós vamos falar no carne. 3. A mesma ação com 3 atitudes. Quem foi que já viu uma pessoa caindo na rua? Alguém de vocês já viram aqui? Alguém caindo na rua? Caindo em qualquer lugar, já viram, né? Aí quando essa pessoa cai, aí tem muitos que riem, fica sorrindo, pastor. A pessoa caiu, mas tem muito que fica sorrindo. Ali, ó, caiu. A pessoa caiu. Esse é o primeiro que fica rindo. Essa mesma pessoa caiu, aí outro já disse: toma, não presta atenção. Toma, bem feito. A mesma situação e a segunda pensamento. Essa mesma pessoa caiu. Aí a pessoa já chega: ô rapaz, você caiu, deixa eu te ajudar aqui, vamos lavar a mão, vamos passar um álcool aqui. Observaram? A mesma ação com 3 atitudes. A mesma ação. Então, muitas vezes, Deus, ele é o nosso absoluto. E se nós não tivermos o controle, porque Ele nos mostra a bênção e a maldição em todas as ações. Ele nos mostra a bênção e a maldição em todas as ações, porque Ele é o nosso absoluto. E não adianta, irmãos, não adianta tudo que você faz. Se você achar que você está escondendo, mas uma hora vem à tona. A Bíblia não mente. Jesus não falha. Antes de ir para o encontro, conversando com a minha esposa em casa, passou o pessoal da SAEP lá em casa, para fazer o cadastro da água. Aí falou com a minha esposa e eu falei para ela: não, mas o pessoal já tinha passado antes comigo. Lá em casa, nós temos água do poço com uma caixa d'água que é enchida com essa água do poço. E nós temos uma encanação da água da rua que vai para uma torneira lá em casa. Tem a encanação da rua. E eu falei para a moça que a gente não tinha água da rua. O Espírito
de Deus, Ele não deixa passar nada. Isso é para mostrar que o irmão Arlan não é perfeito e eu sou falho. Você queria se beneficiar e não pagar água. Como que fica você, a minha esposa falando para mim, como que fica você falando de Deus, de frente de púlpito, com essas ações? Tá certo isso? Que exemplo é esse que você está dando para os irmãos, para as suas filhas? E Deus não deixa passar nada, meu irmão, nada. Escute bem. Tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Tudo bem. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Quando foi no terceiro dia, eu já estava de férias já. Levei as meninas para a escola, levei minha esposa para o serviço, fui lá no Hipercena, comprei umas coisas. Quando eu volto, olha quem que estava lá na minha rua? O pessoal da SAEP. Eu chamei a moça lá em casa e falei para ela: aqui em casa tem uma encanação da rua, eu não uso com frequência, mas eu tenho uma água aqui. Outro dia a moça passou e eu falei para ela que não tinha, mas eu não falei a verdade. Você me perdoa e faz o meu cadastro. Deus sabe de todas as coisas. Ele não deixa nada, nada do que nós fazemos para ser beneficiado encoberto. Nada, pode ser a coisa mais simples. Eu orei a Deus depois disso, e eu creio que foi Deus que mandou aquele pessoal de novo lá na minha rua para fazer o cadastro. Eu pedi desculpa para a mulher, ela falou: não, tudo bem, nós vamos anotar aqui e o senhor vai ficar num ponto de espera, porque o senhor não usa água com frequência, mas a gente já vai anotar aqui. Aí eu fiquei aquilo. Irmã, sabe como é? Irmão, dá um alívio em você quando você faz as pazes com as pessoas, e quando você está em paz com Deus, o seu coração fica feliz da vida. E quando você procura, Deus, Ele te dá o perdão. Quando você procura, porque Ele tem um amor divino a ser projetado. Ele tem um amor divino a ser projetado para conosco. E Ele não quer, nós aprendemos isso, Ele não quer, e nenhum dos seus filhos, para ser um exibicionista. Não quer. Falar bonito, falar grosseiro. Ele quer que nós sejamos carteiros, que nós sejamos uns pequenos mensageiros de Deus, aonde a gente for. A pessoa olhar para você, já aconteceu algumas vezes comigo, a pessoa olhar para mim e dizer assim: o senhor é pastor? Eu digo: não, não sou. Mas o senhor tem maneiras de pastor. Eu falo amém e misericórdia. Nós teremos, todos nós, teremos uma última conferência com Deus. Essa conferência com Deus, ela é perfeita, porque
tudo é baseado no perdão. Tudo é baseado no perdão de Deus. Vocês lembram do rapaz que caiu? Lembra do rapaz que caiu? Teve um que sorriu, teve outro que ainda criticou, e teve um que foi lá e ajudou. E quando você erra, como é que Deus age? Quando um de nós erra, o que Deus faz? Irmão, nós não devemos esquecer, Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando você consegue, através do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, ver que o que você estava fazendo é errado, dê meia volta e conserte. Dê meia volta e conserte. Porque quando você foi liberto, você saiu, você foi liberto do pecado, e o pecado é morte. O pecado é morte. Então, quando você dá meia volta e sai fora, você volta para Cristo. Você saiu do pecado. Você não está mais em morte. Você deu meia volta e você agora vai ter vida, e é em Jesus Cristo é que nós temos vida eterna. Amém? Mas aí a gente fica se lamentando às vezes. Mas nós, com o olhar humano, a gente sempre fica argumentando. Sempre argumentando. E esse encontro, eu falo para vocês que eu fui liberto de muita coisa mesmo. E a graça, ela te salva. A graça te salva. E o sangue, ele nos lava e nos purifica de todo pecado. Nos lava e nos purifica de todo pecado. E quando você tem uma mãe e um pai, você tem que ter muito cuidado com eles. Porque o verdadeiro pai e a verdadeira mãe nem sempre age no seu lar com gritos. A operação é em silêncio. E Deus, quando vai tratar com cada um de nós, é em silêncio. Não tem como o barro falar com o oleiro, dizer que o oleiro está errado. Não. Quando o pastor começou a falar a respeito disso, eu lembrei uma vez, eu estava cortando o cabelo e o rapaz começou a cortar o cabelo, ele mal começou, eu falei, não, está errado. Ele disse, não, mas eu nem comecei direito, você já está falando que eu estou errado? Da mesma forma é o nosso Jesus Cristo. Porque quando Ele está nos moldando e aperfeiçoando o nosso caráter, Ele vai quebrando aqui, Ele vai moendo aqui o que está errado, vai quebrando ali, e vai quebrando. Olha, irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Quem foi que já orou aí pedindo paciência? Algum de vocês? Já orou pedindo paciência?
Alguém já pediu paz na oração? Paz. Pediu paz. Algum aqui já orou pedindo para ser menos nervoso? Nervosa? Já? Alguém já pediu na sua oração para ouvir mais e falar menos? Deus é muito bom. Ele é tão bom que o que você pede, Ele começa a trabalhar. Tudo que você pede, você começa a receber situações que vai fazer você exercitar aquilo que você pediu. Porque Deus, Ele tem o seu corpo em harmonia. Em harmonia. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Com as irmãs, isso é mais frequente, com as irmãs. As irmãs estão ali na hora de dormir, ou até mesmo na hora de vestir uma roupa nova, que tem uma unha que ela não está muito bem, ela está tipo assim, um bico, está assim, que ela passa assim, ou no lençol, no vestido, aquilo incomoda vocês, irmã? Incomoda? Uma coisinha de nada assim, num cantinho da unha. Incomoda, né? Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Vai estar no lençol ali, na hora de dormir, quando ele vai passar o lençol, que a unha passa daquele jeito lá. Não sei se incomoda vocês, incomoda? Mas o corpo precisa estar em harmonia, porque se uma unha estiver ali raspando, já não estamos mais em harmonia. Mas quando um membro é glorificado, todo o corpo é glorificado. E nós aprendemos ali com o pastor Luiz Carlos, que foi passado na reunião, e nós tivemos um flash também à noite com o pastor Isaías. A harmonia. Você tem que acertar o seu passo. Acerte o seu passo. Acerte o seu posicionamento no corpo de Cristo. Cada um de nós temos o nosso local certo, a maneira correta no corpo de Cristo. E isso nós temos que identificar qual que é o meu posicionamento para mim estar em harmonia com as coisas de Deus. E quando você está em harmonia com as coisas de Deus, você começa a pedir paciência, sabedoria, não ser tão nervoso, e Deus vai criando situações no seu dia a dia, no seu lar, em casa, no seu trabalho, que vai refletir nas suas orações. Mas quando você está em harmonia com Deus, nada te abala. E você percebe que tudo isso, que quando você está em harmonia, os frutos, eles vão brotando de cada ser humano, e não precisa a gente nem fazer propaganda não. Os frutos já vão mostrando que espírito você tem. Porque a próxima vez que você vê aquele rapaz que caiu ali, você não sorri mais.
você nem vai dizer assim mais. Toma, você não fala mais. E quando nós ouvimos isso também, eu lembrei da vez que eu estava saindo aqui, que eu fui para casa, eu estava numa motinha, e eu caí de moto ali. Machuquei o joelho um pouco. E lá, eu lembro que quando eu ouvi isso, tinha umas pessoas que sorriram. E sorriram mesmo. Mas teve uma mulher lá que me ajudou a levantar e um rapaz me ajudou a levantar a moto. Eu disse, ô rapaz, você caiu, deixa eu te ajudar aqui, vem cá. Machucou muito aí? Eu falei, não, machucou um pouco aqui. Não, vamos lavar a mão aqui rapidinho, passar um álcool aqui. Você vê o amor de Deus projetado nas pessoas. E nós temos que ter muito cuidado, irmão. Nós temos que ter muito cuidado. O inimigo, ele é muito astuto. E ultimamente ele anda criando situações tão atrativas para tirar o seu foco. O seu foco, que é servir a Deus com seriedade, com harmonia e com posicionamento. Uma das armas que ele tem usado, e é uma arma muito perigosa, chama-se tecnologia. E uma delas é a internet. A internet, ela é uma bênção quando usado da forma correta. E também é uma desgraça usado da forma errada. Ou seja, é uma terra de ninguém. É uma terra que ninguém respeita ninguém. E temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Mas aí você vai chegar no final da peleja. Eu sempre gosto de usar esses dois exemplos, que é uma corrida de bicicleta e pessoas que gostam, né, de lutar, de defesa pessoal. Vai ser rapidinho aqui, eu acho que dá tempo sim. Quando você está numa corrida de bicicleta, ou quando você está numa corrida de pé, você tem a largada, aí você está entre os 10 primeiros, você está entre os 5 primeiros, você está em primeiro, de repente o segundo passou você, o que estava em terceiro passou você, você já está em terceiro, depois passou mais um, você veio para quarto, e nisso, se você não tomar cuidado, você não chega nem primeiro, nem segundo e nem terceiro, você já ficou em quarto. Mas nessas corridas, que é o natural, quando você chega no final da corrida, tem alguém lá para te dar um prêmio, seja em troféu, ou seja em valores. Tem alguém lá para te dar um prêmio, na linha de chegada. Os lutadores, eles se preparam meses para lutar um com o outro. E eles ficam de abstinência, sem ter contato com mulheres, até mais de 90 dias, para o corpo criar resistência e força. E quando você vê um lutador lutando com outro,
Chegou o final da luta, todos os dois muito machucados, ensanguentados, mas teve um que ganhou. O que ganhou vai receber o prêmio, troféu e valores. Ele vai estar todo machucado, mas ele vai dizer que valeu a pena. Era o meu sonho, era conquistar esse troféu, era ganhar esse valor. Era tudo para mim, era ser o vencedor. Vamos para o espiritual. Quando você está nessa caminhada, nessa luta diária, não pense você que você não vai chegar lá no final, na linha de chegada, porque nós vamos chegar. Mas só que nessa trajetória, você vai adquirir algumas cicatrizes, assim como aquele soldado que chegou lá. Nós vamos adquirir algumas cicatrizes. E Jesus, ele vai chegar para você, irmão, irmã, no final da linha de chegada lá, ele vai perguntar para você aonde foi que você adquiriu essas cicatrizes. Mas você não desistiu. Você vai chegar no final e vai dizer assim: Senhor, eu dei tudo de mim. Você vai chegar lá sem um braço, sem uma perna, todo machucado. E ele vai perguntar para você: onde foi que você conseguiu essas cicatrizes? Você vai poder dizer para ele que foi no campo de batalha. Porque o que estraga não é o bicho, não, são as bicadas. O que estraga não é a bicada, não, é o bicho por dentro, que estraga o fruto. Então, todos nós temos uma trajetória com Deus. Mas Deus, Ele é a força da nossa vida, Ele está aguardando cada um de nós na linha de chegada. Ele vai te dar um troféu, meu irmão. Ele vai te dar um troféu, minha irmã. Não adianta você achar que você vai ter moleza que não vai ter. Os filhos de Deus têm que ser passados por provas todos os dias. Todos os dias. E aquilo que está determinado a uma pessoa passar, ele vai passar até o dia de Jesus. E não temas. E não precisa parar. Nós não precisamos parar. Deus vai nos dar condições para nós ultrapassar essas barreiras. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E tudo que está predestinado, Deus, Ele vai honrar, quando você honra Ele. Amém? Fechemos os nossos olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, agradecidos porque o Senhor tem nos ajudado. Nós somos pequenos, ó Pai, diante da Tua palavra, mas como no natural, Senhor, esforça a nossa coragem, Senhor, nos dê força. Cada uma das Tuas filhas aqui, cada um dos Teus filhos, ó Pai, tem passado por lutas, tem passado por provas, e nesta hora, ó Pai, se você veio aqui, irmão ou irmã, criança, rapaz ou moça, fica de pé. Vamos todos orar uns pelos outros. Amado Deus, é através dessa unção, ó Pai, que nós cremos, ó Pai, que nós iremos receber aqui, Senhor, mais uma vez, uma dose de ânimo, Senhor, porque tudo está debaixo do sangue do Senhor.
E mais uma vez, ó Pai, me ajuda a minha família, ajude o nosso pastor. Dê força, ó Pai, para os seus filhos, aquele que muitas vezes acha que o que está passando é muito, muito insuportável, mas o Senhor é com ele, ó Pai. E o que está predestinado para nós passarmos, nós iremos passar. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê ânimo. Ser com cada um de nós nesta hora, Senhor, que nós possamos chegar do outro lado, independente das cicatrizes, ó Pai, que nós possamos ser o mensageiro do Senhor, propagar a palavra do Senhor, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ao nosso lado e que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor. E nesta hora, Senhor, nós te apresentamos também os irmãos que estão trabalhando. Abençoe, ó Pai, todos os pastores do nosso campo. Abençoe, ó Pai, os diáconos, cada família dos diáconos, cooperadores. Abençoe o presidente dos diáconos, o irmão Wesley, a sua família. Dê para cada um, Pai, a porção que é cabível a eles. E nós te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, mas é debaixo do sangue, ó Pai, que nós iremos passar e vencer tudo isso. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Abençoe um ao outro. Cumprimente o seu irmão, diga: Deus abençoe. E até sexta-feira, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe.